Você participa através do nosso WhatsApp 11 9 9772 4117. Estamos também no canal do YouTube, Web Rádio ABC, WRA. Comentem, se inscrevam, participem. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! Eu, Adriana, com muito amor, com muito carinho, respeito e humildade, estarei aqui com vocês agora durante esse período do nosso programa. Bem-vindos ao programa Se Ligue em Você. Hoje aqui nesse programa eu quero trazer para vocês um tema muito especial. Mas antes disso eu quero também desejar um bom dia Doni, bom dia aos ouvintes que estão aqui junto, conectados conosco, tanto no YouTube, no Instagram da rádio, no Instagram Caminho Sua Luz, em todas as redes, conectados de coração, presentes aqui comigo. Então, eu, Adriana, sou psicóloga, terapeuta integrativa e, acima de tudo, ser humano. Eu quero deixar para vocês também o meu contato, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho. Meu telefone é o 98585-8965. 98585-8965. E todas as minhas redes também da internet é @Caminho Sol e Luz. A minha ideia nesse programa é um programa mensal que eu desenvolvo aqui na rádio, na Web Rádio ABC, sempre trazendo temas relacionados a cuidar de si com muito amor, com muito carinho, sobre esse autocuidado, sobre o fortalecimento emocional. Então, nós vamos olhar para o medo do julgamento, da autocrítica, fortalecer a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento, porque se nós não nos conhecermos dentro da nossa essência, qualquer caminho serve. Então, é importante obter esse autoconhecimento também para ter um direcionamento melhor na nossa vida. Não é verdade? Então, outro detalhe também que eu tenho falado cada vez mais e trazendo mais temas para vocês relacionados à superação dos traumas, né? Porque quem não passou, quem já passou no passado ou no presente agora sobre traumas, então é importante a gente poder ter esse olhar também de como trabalhar essas informações, o nosso florescimento emocional, nossa reconstrução como seres humanos. Quem quiser participar no grupo, como o Doni passou, o contato para poder interagir aqui comigo ao vivo é o 99772 4117. 99772 4117. Então participe lá do nosso grupo, é um grupo muito bacana, vão conhecer os nossos outros amigos aqui, colegas da rádio, tem programas aqui maravilhosos para que vocês possam também obter esse fortalecimento emocional, poder se distrair, curtir as músicas, então é uma rádio assim maravilhosa. Então venham conosco também aqui participar. Qual o tema hoje que eu vou trazer para vocês? Seguir ou desistir? Qual caminho seguir? Qual caminho escolher, na verdade, né? Então, assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas como é difícil decidir? Como é difícil a gente desistir, muitas vezes, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, ou muitas vezes ter a força necessária para persistir um pouco mais na busca dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer realmente na nossa vida. Então hoje esse bate-papo nós vamos trocar um pouco sobre isso, e quem quiser participar comigo também, lá no grupo, enfim, em algum momento aqui, eu tô perguntando, né, se você já desistiu dos seus sonhos, se você já desistiu de algum relacionamento, de objetivos na sua vida, e se de outro lado você também já persistiu em algo que você queria e que teve um resultado positivo após a sua persistência. Então, muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que me ajudaram nesse momento. Eu consegui os 1000 seguidores aí que eu precisava tanto para continuar as lives. Aqui na rádio a gente tem todo o suporte já do Adoni para realizar YouTube, lives e tal. Mas eu queria também dar continuidade também no meu canal para os trabalhos que eu desenvolvo. Então eu fiz uma campanha na semana passada e eu quero agradecer de coração a todos que me ajudaram, os amigos, os parentes, os pacientes, os conhecidos, que em 3 dias eu consegui obter os 1000 seguidores que eu precisava para continuar a live. Porque o que acontece? Eu fiquei um tempinho, eu fiz uma cirurgia recente e fiquei um tempo aí sem fazer as lives, né? E aí teve uma atualização no Instagram
E quando eu fui semana passada colocar um post, eu percebi que eu não tinha mais acesso à live. Aí eu fiz essa campanha. Primeiro eu pensei em desistir. Confesso para vocês que eu fiquei bem desanimada. Falei, mas eu acho que eu vou parar com esse negócio de live, porque não tenho, né, a quantidade de pessoas, vai ser... Sabe quando você fica pensando, vai ser muito trabalho? Né, a gente passa por isso também, de momentos assim, onde a gente pensa em desistir de certas coisas que a gente gosta. Mas aí eu fiquei pensando, né, não sei para quem, se vocês sabem, eu também sou numeróloga, né? Então eu conheço aí a parte dos números, numerologia, e eu tenho, a minha alma é a alma 3. O que é a alma 3? A alma 3 é aquela necessidade que eu tenho da comunicação, de levar uma palavra, né? De conversar, de trazer um caminho através da minha fala. Então a minha alma 3, ela necessita dessa expressão. E aí eu senti bem lá dentro do meu coração, falei, não, eu vou tentar. Eu vou fazer uma campanha aí, vou buscar uma ajuda do pessoal, e olha, para minha, assim, a surpresa e a alegria, né, muita gratidão, eu em 3 dias consegui isso. Então, assim, eu quis trazer esse exemplo da minha parte pessoal para iniciar o programa, porque todos nós passamos por situações onde vem a dúvida de seguir ou desistir, não é? E às vezes a gente se surpreende com o movimento que a vida traz, a gente se surpreende quando a coisa acontece, e acontece de uma forma positiva também, não só de forma negativa. Então, eu quero... E também pedir para vocês continuarem indicando o meu canal, Caminho Sol e Luz, para que a gente expanda essa palavra e um caminho do bem para todos que querem continuar comigo. Então, por favor, espalhem aí para mais pessoas, eu agradeço de coração. Gente, esse exemplo pessoal eu trouxe para iniciar a nossa live de agradecimento e também refletir, seguir ou desistir, qual caminho seguir, qual caminho escolher, qual caminho que nós podemos escolher. E para iniciar, eu quero também compartilhar com vocês uma história que já fez muito sentido para mim e eu considero uma historinha tão bonitinha, tão simples, que traz um significado muito profundo. É uma história, não sei se vocês conhecem, da menina que recolhia as estrelas do mar. Eu vou contar aqui, eu vou ler para vocês essa pequena história. Depois de uma forte tempestade, o mar trouxe milhares de estrelas do mar para a praia. Enquanto o sol surgia, elas começaram a secar na areia. Então uma menina, vendo aquilo, começou a caminhar pela beira do mar. Ela se abaixava, pegava uma estrela e a lançava de volta à água. Então ela pegava outra e mais outra e mais outra. Então um homem que passava por ali curioso perguntou: por que você está fazendo isso? Há milhares de estrelas, não vai adiantar nada. O homem falou para a menina. Então a menina, com um pequeno sorriso, com um sorriso sereno no rosto, ela pegou mais uma estrela e a lançou ao mar e respondeu: para esta aqui fez a diferença. E continuou passo a passo, devolvendo aquilo que podia, aquelas que ela podia. Então, gente, essa história, ela faz com que a gente reflita. O que nós estamos fazendo por nós? O que nós estamos fazendo pelo outro? O que nós estamos fazendo pelo nosso mundo? Nós estamos escolhendo persistir? Quando escolhemos recomeçar, e já estamos... Quando a gente tem um movimento, né, de recomeçar, como foi esse que eu trouxe para vocês, de divulgar o meu canal, que é aquele exemplo, foi um processo ali de recomeçar. Então, foi um processo que eu persisti diante de uma situação complicada e difícil e fiz algo, um movimento. Então, muitas vezes a vida precisa desse movimento, de, como a menina, pegar a estrela do mar, pegar a estrela na areia, que poderia secar, e colocar no mar e deixar a vida fluir. Porque daí para frente você fez a tua parte, você fez o teu processo. E o que tiver que ser em relação àquela estrela, se ela vai sobreviver, se as outras o que vão acontecer, não sabemos, porque nós não temos o controle. Mas a nossa parte nós fizemos, né? E nesse movimento eu trouxe esse exemplo, que a minha parte eu fiz. O que tivesse que acontecer, o que tiver, né?
dependia de outras situações, de outros processos e do próprio caminho, né? Se é o caminho realmente a seguir, continuar. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Eu quero também falar um bom dia aqui pro pessoal da rádio. Então, nós temos aqui a Dona Vera, conectada. Fica uma mensagem tão bonita que a senhora colocou aqui. Hoje é 1º de setembro, gente. Para quem acredita, é o dia de soprar canela, hein? Primeiro dia do mês, a gente sempre sopra a canela aí para dar sorte, né? O pessoal fala assim. Bom, quem não acredita, pelo menos, né? A gente tem aí essas boas vibrações. Então, seja bem-vindo setembro. A Ana Vera colocou que possamos regar e colher todas as bênçãos de Deus nesse novo mês. Que assim seja. Amém. Muito bem, ela colocou, eu nunca desisto dos meus objetivos, demora, mas consigo. Olha, Dona Vera, né? Já... E muitas conquistas aí da senhora, inclusive faculdade, né, que a senhora fez aí depois da terceira idade, depois que iniciou, né, no início da terceira idade aí praticamente, a senhora fez a faculdade, então é muito bacana aí, os parabéns. Sou Denise, bom dia, eu sou persistente. Muito bem, é essa, Denise, muito bom. É isso aí, precisa, né, precisamos. Mas daqui a pouco nós vamos falar também da necessidade de desistir. Alguns momentos também que nós precisamos desistir. Vou trazer para vocês aí essas informações para a gente poder trocar. O Walter também desejando um bom dia. O Doni está aqui também compartilhando o nosso programa. A Elizabeth está presente. Bom dia. Oi, Elizabeth. Seja bem-vinda. A Sol. Sempre seguir. Se não for bênção, é aprendizado. Ó, que legal. Gostei, velho. Sol. Gratidão. A Elizabeth, seguir sempre, desistir só se for alguma coisa que não nos trará benefícios e prejudicar algo ou alguém. Verdade. Então, essa questão da consciência, né? O que eu não quero para mim, eu não posso desejar outro, não é? Então, se é algo que for interferir no caminho do outro negativamente, é algo que eu preciso, né? Dentro do meu livre-arbítrio, eu não posso interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, correto? Muito bem, a Marlene também desejando aqui, participando. A Marlene, sempre em frente, nunca desistir, vai ter algo bom pra frente. Ai, que linda a tua frase, vou repetir, hein, gente. Sempre em frente, nunca desistir, vai ter algo bom pra frente. Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que a expectativa positiva é a semente, né, de tudo de bom que a gente quer na vida. Então a expectativa positiva, ela já abre o nosso chakra cardíaco e faz com que algo bom pode acontecer. Então, esse acreditar já dá um alívio pro coração, mesmo quando a gente está angustiado, viu, gente? É isso. Doni, bom, aqui tem o YouTube para quem está participando. Eu vou falar que a Dona Vera também está desejando um bom dia, muito bem. E vamos embora lá, gente. Vou continuar o tema. Depois eu volto pro grupo novamente. E falo um bom dia pro pessoal que está no Instagram, aqui para todos aqui, a Cris, a minha mãe Cinéia, todos que estão participando, estou vendo aqui. Não enxergo muito bem distante, mas estou vendo que o pessoal está participando. Gratidão, gente. Bom, sobre o tema. Então, aqui, gente, tem momentos que nós precisamos decidir se nós vamos seguir em frente com todos os desafios ou a gente abre mão e deixa aí, né? Essa decisão, ela não é uma decisão simples, porque ela envolve muitas coisas. Então, são desistir e persistir, nós podemos dizer que são dois sentimentos muito legítimos, né? Quando a pessoa ela carrega, são sentimentos, são situações legítimas, mas que envolvem diferentes resultados. Então, quando a gente persiste, nós podemos ter um resultado X, e quando nós desistimos, nós vamos obter um resultado Y. São resultados diferentes. Mas da mesma maneira são decisões muito importantes, porque envolve muita coisa na nossa vida, né? Então, o que leva a pessoa a desistir de algo? A gente pode trazer aqui o cansaço, muitas vezes, de lutar dentro de uma situação, de um relacionamento, de uma amizade, de um sonho, de um trabalho. Então, o cansaço, a frustração, estar sobrecarregado, muitas vezes emocionalmente sobrecarregados. Outras vezes porque nós perdemos o sentido, nós não enxergamos mais sentido naquilo. Por que eu comecei aquilo? Por que eu ainda carrego aquela situação? Então aquilo vai perdendo muitas vezes o sentido.
né? E aí a pessoa perde a esperança daquilo, né? A esperança de mudança. Muitas vezes nós esperamos a mudança do outro e nós nos frustramos, porque no outro é do outro, né? Não é nossa. Então, quando nós depositamos no outro as nossas expectativas, muitas vezes é ali que nós nos decepcionamos, é ali onde nós nos frustramos e falamos assim, eu não sou feliz, né? Por quê? Eu estou dependendo muitas vezes do movimento que o outro faça na vida dele, de acordo com a minha expectativa, de acordo com a minha necessidade, e isso machuca, porque o outro, muitas vezes, ele está voltado para si, ele está voltado para a vida dele, para os pensamentos dele, para a rotina dele. E aí, quando a coisa não acontece, né, que é uma escolha do outro, não acontecer também, não só nossa, nós nos machucamos. Não é? Nós perdemos assim aquela alegria muitas vezes no coração. Mas é uma decisão, tudo isso é uma decisão nossa também, porque envolve não só o outro, mas como a nossa essência. O que eu estou fazendo por mim? Como aquela decisão que eu vou tomar vai fazer com que eu largue fardos pesados do passado que não me agregam mais, para eu ficar mais leve, para eu seguir em frente, ou são situações que eu falo, poxa, isso faz sentido para mim, eu quero continuar, não é? Então, a persistência e a desistência, quando a gente também persistir, que eu vou concluir aqui para vocês esse pensamento, que o persistir ele não significa não sentir medo, né? Não é porque a pessoa persiste que ela não sente medo, ela não sente cansaço, ela não sente dúvidas, mas ela tem a clareza que aquilo vale a pena ainda tentar, né? Ela tem a clareza que aquilo ainda vale a pena tentar. Por exemplo, quando eu decidi continuar as lives ou continuar divulgando o meu canal, eu falei, poxa, ainda faz sentido eu levar uma palavra para o outro, ainda faz sentido esse trabalho que eu desenvolvo. Então, a minha alma 3 pede para eu continuar, então eu vou continuar. Então, aquilo eu tive uma clareza que aquilo faz ainda sentido para mim. Então, precisamos de compreender o que faz sentido, o que ainda faz sentido no teu coração, o que ainda vale a pena você persistir, né? Então, dentro da filosofia, dentro da psicologia, né, profunda, junguiana, nós temos o conceito Yin e Yang. Para quem conhece, já viu às vezes aqueles desenhos, que é uma bolinha preta e tem uma branca dentro dela e uma preta. Uma bolinha que tem, elas têm assim uma interação. Se vocês olharem um desenho, depois eu não trouxe aqui para mostrar, mas chama o Yin e o Yang, com Y. Então, dentro do branco tem a bolinha preta, e dentro do preto tem a bolinha branca. O que significa? Gente, são as polaridades. O persistir e o desistir também é uma polaridade. Então, as polaridades são luz e sombra, movimento e pausa, início e fim. São as polaridades. Persistir e desistir são forças complementares, né? Nenhuma é errada, nenhuma força é errada. O desafio ele está em compreender o que faz sentido ou não na nossa jornada, como eu trouxe para vocês, esse movimento. Então tem horas na vida que a gente persiste, tem horas na vida que a gente desiste, tem horas na vida que nós persistimos e insistimos. Então isso tudo é um movimento de acordo com o que ainda faz sentido na nossa vida, tá certo? Pelo outro ou por nós mesmos. Que mais? Eu tenho algo que eu gostaria assim, que vocês prestassem bastante atenção, que é um conceito muito profundo. Quando eu aprendi na faculdade esse conceito, uma abordagem de psicologia existencial chamada Design Analysis. Gente, aquilo ali, a gente não precisava mais fazer a faculdade, porque aquele conceito era tão profundo, é tão profundo que aquilo mexeu com todos nós na época que nós estudávamos. Isso eu trouxe para a minha vida. Porque o que acontece? A vida é um movimento de escolhas. Então, o Design Analysis ele traz o seguinte, que cada escolha é uma renúncia. Seguir é renunciar. Quando eu seguir, olha, presta atenção no conceito que eu falo. Seguir é renunciar a desistir. Se eu sigo, eu não desisto. Então, seguir é renunciar a desistir. E desistir é renunciar a seguir.
ok? Desistir é renunciar a seguir. E ambas são expressões da liberdade humana, que contemplam a nossa liberdade de ir e vir, seguir ou desistir. Mas quando eu escolho uma situação, me fecho para outra. E quando eu me fecho para outra, eu automaticamente me abro. Então, é um processo de abrir e fechar, né? É muito bacana, é muito interessante. Então, o mais importante é ter o nosso olhar, que não ter carregar o rótulo de fracasso, né? Fracasso ou sucesso? Então, ou eu tenho fracasso ou eu tenho sucesso. Mas se aquela decisão, sim, é coerente com a nossa essência, se ela se aproxima e ela nos traz mais próximo de quem realmente nós somos, da nossa essência, aí sim faz sentido a escolha. Tem um livro, tem até esse livro aqui que eu trouxe, chamado Vivendo, Amando e Aprendendo. É um livro que fez uma virada de chave na minha vida. Olha, faz muito tempo, na época que eu ainda estudava, que fazia faculdade, isso faz bastante tempo, né, gente? Vamos entregar aqui. Mas assim, eu fiz uma virada de chave na minha vida, porque é um livro tão profundo, onde o Léo Buscaglia, ele traz assim, a importância de viver de forma plena, a importância de viver com amor e com coragem, mesmo diante das dores, das perdas. Mas para ele, nesse livro que eu aprendi, isso eu carrego para a minha vida, que é algo que me fortaleceu muito, dizer que arriscar, para ele, viver é se arriscar, né? É se entregar e não desperdiçar a vida sobrevivendo. Persistir em muitos casos é justamente um ato de amor, por si mesmo, pela vida e pelo que acreditamos. Repetindo para vocês, olha só. Persistir, em muitos casos, é justamente um ato de amor por si mesmo, pela vida e pelo que acreditamos. Aqui no finalzinho do livro, ele traz aqui uma mensagem que eu vou ler para vocês, porque eu acho muito linda, eu considero muito linda e que me ajudou muito na minha vida, nas decisões que eu tomei. Sejam decisões que, eu posso dizer assim, não sei dizer que se foram as melhores decisões, porém, eu posso dizer que foram as decisões que mais verdadeiras para mim, que eu sempre tomei, né? Não sei se foram sempre as melhores, mas quando você toma as decisões porque ela faz parte da sua essência e você não fica refém do que o outro pensa, do julgamento do outro, se aquilo, né? Então isso faz parte da sua essência, aí sim faz sentido a gente persistir e arriscar. Então nesse livro ele fala o seguinte: amar é arriscar-se a não ser amado. E isso também pode ser. Você gosta de amar e não ter alguma retribuição? Senão não é amor. Esperar é arriscar-se à dor. E tentar é arriscar-se ao fracasso. Mas os riscos têm que ser corridos, pois o maior perigo na vida é não arriscar nada. A pessoa que não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e não é nada. Pode evitar o sofrimento e o pesar, mas não pode aprender, sentir, mudar, crescer, viver ou amar. Acorrentado por suas certezas e vícios, é um escravo. Sacrificou o seu maior predicado, que é a sua liberdade individual. Só a pessoa que arrisca é livre. Gente, olha só. Não é profundo? É muito profundo, né? Mas, afinal, o que faz alguém desistir? E o que faz alguém persistir? Vamos lá, vou fazer um checklist para vocês. E aí vocês vão me acompanhando para ver se faz sentido aí para vocês. Então, principais razões pelas quais as pessoas desistem: medo da rejeição ou do fracasso, perda do sentido, da motivação inicial, aquela vontade que eu tinha e eu perco. Sabe aquele chamado fogo de palha, né? Também. Cansaço emocional, físico, muito cansaço. E voltando um pouquinho lá no primeiro, que é o medo da rejeição, do fracasso. Quantas vezes você quer falar algo para a pessoa, para alguém, e fica com medo? Porque o que será que aquela pessoa vai pensar de mim? Se eu falar que eu gosto dela, se eu falar que eu admiro ela, que eu, né? Às vezes a pessoa, não vai ser rejeitada, então eu me travo, não falo. Mas eu perco aquela vontade de falar algo que pode ser bom para a pessoa ouvir, né? Também.
o fracasso, né? Então eu vou desistir. Não, isso também tem a ver com sabotadores. Esse é um outro tema que eu vou trazer para vocês. Está bem na moda aí o pessoal falar de sabotadores, porque a gente se sabota também. A gente tem medo do sucesso. Muitas vezes a pessoa não faz algo porque tem medo que pode dar certo. E aí ela nem arrisca. Eu não vou arriscar, que se der certo eu não vou dar conta disso. Poxa, gente, já pensou nisso? Que existe um processo de sabotagem interna conosco? Então, para a gente refletir. Então, quais são as principais razões que as pessoas desistem e se vale a pena refletir o porquê que você desistiu em algum momento e se vale a pena ainda continuar a desistir. Porque às vezes você fala assim, não, vale a pena, eu não vou arriscar, eu vou continuar desistindo daquela situação. Beleza, mas se você refletir diante do que a gente está conversando aqui, opa, de repente vale a pena tentar de novo, não é? Que mais? Então, cansaço emocional, físico, porque a gente já cansa muitas vezes, tá assim, sobrecarregado, eu já fiz tanta coisa por alguém, fiz tanta coisa para mim sobre aquela determinada situação, aquele trabalho não deu certo, eu tô cansado, eu vou dar uma pausa, eu vou respeitar o meu limite, porque nós temos limite também. E qual que é o nosso limite, não é? Que mais? Falta de apoio, de recursos. Às vezes a gente não tem um apoio e a gente precisava tantas vezes ouvir uma palavra de alguém. Não que nós não podemos ser refém do outro, né? Se alguém me apoia, eu vou para frente. Se ninguém me apoia, eu vou para trás. Eu não posso depender disso. Mas às vezes a gente precisa, né? Em algum momento, em alguma situação que nós estamos mais fragilizados. Então às vezes tem a falta de apoio, ou eu não tenho recurso financeiro muitas vezes, ou eu não tenho, né, uma situação assim de limitação física talvez também. Expectativas irreais que geram frustração. Às vezes eu tenho aquele sonho muito, né, aquela pessoa que tem um sonho muito grande e ali é muito real, aquilo também gera frustração, pode acontecer. Relacionamentos marcados por desrespeito, falta de reciprocidade ou ausência de diálogo. Sabe, muitas vezes aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento que você tem com uma pessoa e que não tá te fazendo bem. Você tá se machucando, você tá se pondo para baixo, você tá cada vez mais fazendo igual aquela na concha, né, que a gente se coloca tão para dentro que a gente não tem mais assim alegria, né, de conviver com aquela pessoa. Então, muitas vezes relacionamentos por falta de respeito, né, a falta de uma amizade. Quantas vezes assim, você fala assim, eu sou amiga da pessoa, faço isso, aquilo, mas a pessoa às vezes nem te liga, muitas vezes. O que acontece? Às vezes aquela pessoa só ela acha que tem problema e nunca tem uma oportunidade de ouvir você. Não que você tem que viver na expectativa do outro, que isso é errado. Mas às vezes a gente também cansa, né? Tem amizades que é de via única, que você fala, nossa, deixa pra lá, deixa ali aquela amizade, eu gosto, tenho respeito pela pessoa, mas eu não vou investir tanto mais, né? Mas acontece isso também, porque a falta de reciprocidade, de carinho, de amor, de respeito, né? Daquele combustível. Às vezes você manda uma mensagem, você tá passando por um momento difícil, queria ouvir um tiquinho assim, e nada acontece, né? Então a gente, não é que você vai viver em função daquilo, mas às vezes também isso é um motivo da gente desistir ou desanimar, às vezes de relacionamentos, de amizades também. E a gente vai deixando ele de lado, né? E vamos seguindo em frente para aquilo que a gente sente que vale a pena. Antes de eu falar dos motivos de persistir, eu vou entrar lá no grupo, de novo, vamos ver se tem mais alguma interação aí que o pessoal gosta de participar. Tô vendo aqui, vamos ver aqui no YouTube, vou entrar aqui no YouTube, Doni, tem algumas participações. Minha amiga Roseli. Oi, Rose. Bom dia, Rose. Tá dando aqui um bom dia. A Mirtes, bom dia a todos. A Mirtes está colocando aqui o depoimento dela. Mirtes, eu sempre tenho que mudar a maneira de um novo olhar. Quando eu me vejo numa situação imprevisível, eu mudo meu pensamento para melhor. Existem dois caminhos, você escolhe o que você sente bem. Nossa, Mirtes, amei teu depoimento. Gratidão, olha. Fez todo sentido. As escolhas que nós fazemos, não é? E você sabe que tudo que a gente escolhe, aquela escolha ela expande. Se eu escolho ficar bem triste, eu vou ficar muito mais triste do que eu imagino. Se eu escolho olhar para minha tristeza e falar, poxa, deixa eu procurar algo para melhorar, às vezes não vai ser assim imediato, mas eu vou começar
a me sentir melhor, eu vou começar a buscar um pensamento melhor, eu vou buscar fazer algo por mim, e aquele movimento, aquela escolha vai se expandir. Então, aquilo que eu escolho, ele aumenta. Então, a decisão de pensar e do agir faz toda a diferença na nossa vida, viu? Muito bem. A Caverna dos Loucos está falando aqui, bom programa para vocês, gratidão, muita gratidão. A dona Vera, eu nunca desisto dos meus objetivos, demora, mas consigo. Muito bem, isso mesmo. E a Elizabeth, bom dia Adriana e família, Web Rádio, em sintonia com o programa Se Liga em Você. Legal. E a Mirtz também, complementando, é bom ter novos projetos de vida para preencher as lacunas que vão surgindo. Gratidão, Mirtz. Muito bom. Bom, vamos continuar aqui, depois eu volto lá no grupo, hein, gente? Vamos lá, estou interagindo com vocês, intercalando aqui. Bom, quais são os principais motivos que fazem alguém persistir? Vamos lá, aquele checklist que eu falei lá para vocês. Quando nós temos conexão profunda com um sonho, com um propósito, quando a gente sente lá no nosso coração, na nossa essência, e fala, eu quero aquilo, eu vou buscar, é algo que faz parte do meu caminho, eu sinto, é aquele propósito maior, aquele algo, aquele que aquece o nosso coração e você vai atrás, você persiste mais um pouco, você segue mais um cadinho, como diz o outro, né? Então, a cada passo que você dá para frente, você não volta mais para trás, você vai seguindo, mesmo devagarinho você vai ali, um dia após o outro, mas aquilo vai, em algum momento, quando você sente que aquele sonho traz uma conexão profunda com a tua alma, é algo que precisa desse movimento. Sempre um pouco mais. Outra coisa, apoio emocional de pessoas significativas. Gente, isso é muito importante, né? Se você tem alguém do teu lado que você sente que precisa de um apoio, traga uma palavra para essa pessoa. Fortaleça ela emocionalmente. Fala, você pode mais. Cuida de você. Traz essa palavra, porque muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós criticamos tanto o outro e esquecemos de dar essa palavra de apoio. Que essa palavra de apoio muitas vezes vira chaves, sabe? Vira ali um momento que a pessoa está precisando só daquele pequeno empurrãozinho para seguir. Não que aquilo, vamos dizer, ela precisa seguir sozinha. Porém, quando você tiver a oportunidade de dar esse apoio, isso pode fazer uma total diferença na vida de alguém que você ama ou alguém que você apenas conhece no caminho. Como as estrelas do mar, a história que eu trouxe para vocês no início. Que mais? Capacidade de aprender com os erros e se adaptar. Isso também, porque às vezes eu errei ali, deixa eu ajustar a minha rota, eu entendo que eu errei, eu reconheço que eu errei, mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente. Eu posso mudar a rota, mas para que eu consiga fazer de uma forma melhor e ter um resultado melhor daquilo também que eu estou buscando. Outra coisa, a fé, a espiritualidade, os valores internos que sustentam a caminhada. Independente de religião, gente, não estou falando aqui de religião, mas a fé em algo maior, a fé no seu eu maior, a fé em Deus, a fé na maneira que você acreditar, da maneira que você sentir, a fé em si. Essa fé, essa espiritualidade, essa conexão que eu trouxe, né, dos valores internos, isso faz com que a gente aqueça o nosso coração, que a gente acenda aquela fogueirinha e fala, eu vou para frente, eu vou cuidar de mim, eu vou me curar dessa doença que eu estou passando, eu vou seguir, eu não vou desistir, e eu vou para frente, sabe? Então, é isso. Que mais? A percepção de progresso, mesmo que pequeno o progresso, mas eu estou vendo, igual eu falei para vocês, um passo, um dia após o outro, ali eu vou sentindo aquela sementinha que eu plantei. Eu não posso ali ficar cutucando a sementinha, porque senão a sementinha não nasce, né? Mas eu posso regar, eu posso colocar água, eu posso colocar adubo, eu posso mexer um pouco a terrinha ali, e uma hora ela vai crescer, aquela árvore vai florir. Então, é sobre isso, né? Sentimento também que aquilo traz crescimento para a tua vida, traz autenticidade, você se sente mais forte, mais conectado consigo, com o teu eu. A resiliência, aquele que eu falei para vocês agora, então eu errar, mas assim, sabe a história do bambu chinês? O pessoal fala, ele inverna, mas não quebra, né?
Então ele tem essa coisa, vem um vento forte, vem algo que, uma tempestade, mas ele tá ali. Então a resiliência faz com que eu consiga passar pelas dificuldades, aprendendo com elas também, né? E eu possa seguir mais forte e saber trabalhar com não muitas vezes, né? Trabalhar com aquele não e, poxa, de repente aquele não pode ser um sim para frente no sentido positivo da construção que eu estou fazendo na minha vida, né? É lógico que é todo, igual eu falei, o respeito, o mais importante é a gente ter o respeito por nós, pelo nosso limite interno, pelo livre-arbítrio do outro também, tudo isso faz parte, né? Então a resiliência é aprender com tudo que acontece na nossa vida e continuar a nossa jornada apesar de tudo. Muito bem, então voltando aqui, ó. E quando pode ser a hora de soltar e desistir, né? Quando pode ser a hora de soltar e desistir? Quando a insistência compromete a saúde física ou emocional, quando não existe mais reciprocidade ou respeito em um relacionamento, quando o esforço é desproporcional e quando não tem mais aprendizado no caminho. Então esgotou, acabou. Então eu preciso compreender também quando não existe mais troca naquele caminho, não existe mais sentido seguir aquele caminho. Então, quando persistir significa trair a si mesmo, abrir mão dos seus próprios valores, da sua identidade. É o que acontece muito com os relacionamentos tóxicos, né? A pessoa não se respeita, ela abre muitas vezes mão dos valores que ela acredita. E isso não é justo com você. Então aí sim é hora de desistir, para que você tenha cuide do seu psicológico, cuide do seu emocional e trazer para a tua vida algo realmente bom, né? Se liberte daquilo que não serve mais. E quando vale a pena persistir? Por exemplo, eu vou fazer um checklist para vocês. Em um relacionamento, quando há amor e respeito, mesmo que os dois possam estar em crise, quando existe disposição mútua para buscar ajuda, para mudar, quando tem vontade de mudar e buscar ajuda, quando os desafios são temporários, né? Ali você está passando por uma dificuldade, mas aquilo pode realmente mudar, você pode esperar algo melhor naquele relacionamento. Quando há crescimento, evolução juntos, né? Então quando você sente ali, poxa, eu acredito ali que eu ainda posso ter algo bom dentro desse relacionamento, né? E um sonho, quando vale a pena persistir um sonho? Quando ele ainda conversa com você, quando ele ainda conversa com você hoje, quando aquilo faz sentido ainda hoje para você. Porque às vezes a gente fica preso em sonhos do passado, mas aquele sonho ainda conversa com você hoje, não é? Quando pensar nesse sonho, reacende a sua energia e motivação. Quando você aceita se adaptar às estratégias da vida, da tua vida, sem perder o teu propósito. Quando esse sonho te aproxima da tua essência, daquilo que faz sentido para você e não te afasta dela, esse sonho ainda faz sentido. E que mais? E numa conquista pessoal ou profissional. Quando o resultado, ele impacta positivamente a sua vida, mesmo a longo prazo. Então, faz sentido. Quando você percebe o progresso, mesmo que pequeno, como eu comentei com vocês, um processo pequeno, mas você percebe que aquilo vale a pena persistir, aquilo, né, devagarinho, né, ele está crescendo. Quando o processo ele exige esforço, mas não te destrói. Então, se liga nisso. Quando ele começa a te destruir, quando ele começa a diminuir mais você, a te apagar, é que aquilo está precisando fazer uma mudança. Isso não quer dizer também que precisa naturalmente talvez existir, mas reciclar, transformar, mudar o padrão, mudar a rota, para que aquilo ainda possa fazer sentido na tua vida, entende? E que mais? Para uma conquista também pessoal ou profissional. Então, quando ele honra a tua história e te conecta com você e ao que realmente importa na tua vida. Olha que lindo. Então, olha, e quando ele honra a tua história e te conecta a você e ao que realmente é importante na tua vida. Olha só, muito bem. Gente, vamos lá no grupo. Agora vamos participar aqui no grupo. Gente, aqui é onde eu parei aqui no comentário com vocês.
Deixa eu seguindo aqui, que já pulou aqui o meu acompanhamento. Muito bem, deixa eu seguir. A Sol eu já falei, Elizabeth, a Marlene, o Ricardo, o Mago da Luz, meu amigo aqui da rádio, tá em sintonia. Ricardo, eu sempre penso em seguir em frente, mesmo às vezes não dando certo. Olha aí, Ricardo, muito bem. Isso aí. A Dona Vera, linda mensagem para refletir. Gratidão, Dona Vera. Eu vou trazer mais umas 2 mensagens aqui antes de encerrar o programa para a gente poder trabalhar. E uma orientação para vocês. Fiquem ligados, que eu vou trazer uma orientação do ano 9, que está iniciando hoje o ano 9. Para quem quer se libertar aí de padrões, de pensamentos, sentimentos que não estão fazendo mais sentido, eu vou trazer uma dica aí para vocês agora realizar nesse mês, tá bom? Pela numerologia. Vamos lá. A Bibi Moura, bom dia, Doni, bom dia, ouvintes, Adriana, Kátia, muito bem, gratidão, Bibi, por estar acompanhando. O Ricardo, a fé é libertadora quando colocada em prática. E como, né, Ricardo? Você que trabalha muito com a espiritualidade, você sabe que a fé, ela realmente é transformadora, ela é capaz de trazer muitos milagres na nossa vida, de romper muitos padrões, de muitas situações e trazer muitas curas também, não é? Eu creio nisso também. A Celeste, trazendo aqui bom dia. A Débora, minha amiga maravilhosa, assistindo pela TV. Que legal. Muito bom, YouTube. Legal, Débora. A Ana, a Aninha, a Ana Ultramari. Eu prefiro seguir sem o caminho que a vida coloca no meu caminho. Seguir sempre em frente, sem desistir mesmo tendo alguma pedra. Pois é, gente. Então, muitas vezes a gente precisa ser igual a água, né? A gente vai ali circulando a pedra para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja. Muito bem. Bom, falei com todos aqui do grupo. A Dona Vera complementando. A fé nos ajuda muito a seguir em frente, com certeza. Com certeza, eu acredito nisso também. Bom, gente, que mais? Eu quero comentar com vocês aqui. Eu quero trazer uma mensagem. Eu sempre gosto de ler essas mensagens para a gente refletir. São histórias. Eu quero trazer essa história para vocês aqui agora. Vamos lá. Recomeçar depois de deixar ir. Quem nunca, né? Quem nunca quis recomeçar? Vamos ler. Recomeçar depois de deixar ir. Eu vou ler para vocês. Recomeçar não é fácil quando envolve abrir mão de algo ou de alguém que já foi parte essencial da nossa vida. É como soltar uma parte de nós mesmos, sabendo que o vazio inicial vai doer. Mas há um momento em que percebemos que amar também é deixar ir. Quando ficar significa se perder. E quando insistir já não é mais cuidar de si. Não é mais cuidar de si, mas se ferir. Abandonar um relacionamento, um sonho antigo ou uma situação que não floresce não significa fracasso. Significa maturidade. Significa que aprendemos a distinguir o que nos alimenta daquilo que nos consome. O recomeço nasce nesse instante. Ele não apaga a história que foi vivida. Não apaga o amor ou a entrega, mas nos convida a olhar adiante. É como sair de um quarto escuro e permitir que os olhos, ainda acostumados à sombra, se habituem de novo à luz. Sim, há saudade. Sim, há dor. Mas há também um espaço novo que se abre. Espaço para respirar, para redescobrir, para criar outros caminhos que antes não podiam ser vistos. E um dia, sem perceber, a dor que parecia insuportável se transforma em gratidão pelo que foi e em coragem para o que ainda pode ser. Porque a vida segue e a cada despedida, por mais difícil que seja, pode ser também o começo de uma versão mais inteira e verdadeira de nós mesmos. Olha que linda, não é? A gente fica até emocionado aqui lendo essa mensagem, porque é isso mesmo, não é fácil deixar ir, mas às vezes é necessário para a gente mesmo, para o nosso caminho, não é? E eu falei para vocês que eu ia trazer a dica para o ano 9.
a dica aí pela numerologia, né? Bom, gente, nós estamos vivendo o ano 9, o ano universal 9. 2025 é o ano universal 9. Né? Ele só muda aí, né, quando na virada do ano. Então, até lá nós estamos vivendo o ano 9. Então, hoje nós estamos iniciando também o mês 9, que setembro é 9, não é isso? Então, quando no dia, uma dica para vocês, no dia 9 e no dia 27 de setembro, eles somam 9. Então, vai ser aberto aí no chamado portal 999. O que significa? É um portal aí de fechamento de ciclo, né? Então, é um momento muito favorável para que você encerre padrões de comportamento. Ah, de repente eu quero encerrar um vício, eu quero encerrar um comportamento meu que não tá legal, eu quero deixar aí um relacionamento que não tá legal pra mim, uma situação que eu tô carregando, que tá me machucando. Então tem uma série de coisas, você tem que se perguntar aquilo que você quer soltar. E ali naquele movimento, nessa data do dia 9, eu recomendo que você tire aí uns minutinhos para que você faça uma conexão consigo, com o teu eu maior, né? Naquilo que você acreditar. Pode fazer a sua oração, a sua conexão, aquilo que você sentir no teu coração e pedir para limpar a tua mente, os pensamentos, muitas vezes de depressão, pensamentos negativos, sentimentos de angústia, aquilo tudo que você quer se libertar. Quiser deixar uma aguinha ali para você tomar no final, se você sentir que, né, precisa, para limpar. Então, faça ali aquele momento de conexão tua para se libertar. E eu vou deixar aqui para vocês, aqui vou ler para vocês uma sugestão, né, também de um complemento que vocês podem falar nesse momento que você quer deixar embora aquilo que, né, aquilo que não está fazendo bem para o teu caminho, fechar o ciclo, né? 999 é um fechamento de ciclo, muito importante. É isso, diga assim: deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir, e tudo o que ficar, que se eleve à matriz original, ao bem maior na minha vida. Vou repetir mais 2 vezes para vocês. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir. Deixe ir e tudo o que ficar, que se eleve à matriz original. Mais uma vez. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir, e tudo o que ficar, que se eleve à matriz original, ao bem maior na minha vida. Que assim seja e assim será. É isso, gente. Muito bem. Eu vou ver se tem mais alguma interação aqui para falar um oi aqui pro pessoal, né? Me despedindo, que estamos chegando no final do programa, mas eu tenho uma última mensagem para ler para vocês, de reflexão. Uma olhada aqui no grupo aqui a gente concluiu, muito bem. Muita gratidão a todos do grupo da Web Rádio, amigos queridos que estão sempre participando e nos ajudando na conexão, né? A Toninha não está aqui no grupo, aqui no momento, na web, eu sei que ela falou que ia participar, que ela não ia conseguir, ela tinha passado uma mensagem mais cedo para mim, um beijo também. A Dona Vera também, a fé nos ajuda muito a seguir em frente. Muito bem, a Mites falando aqui, olha só, a Mites comentando, a Bibi também falando bom dia, Bibi, a Dona Vera, linda mensagem, a Mites complementando, a história da estrela é linda, você fazendo a diferença para uma pessoa, conseguiu passar o seu objetivo, não é? É verdade, nós estamos fazendo isso, gente, é um convite para refletir. A árvore é resiliente, passa pelas 4 estações e floresce novamente, que o Carmites trouxe. Muito bem, Mirtes, muita gratidão por todos que participaram, aqui no meu Instagram também, no YouTube da rádio, todos que estão conectados, é muita gratidão a vocês mesmo que estão participando, né? Estou vendo aqui o Cleiton, a Dona Maria Gomes, ao Paulo, todos que estão participando, muita gratidão, né? Todos que eu não tenha falado, mas também agradeço. E vamos para a última mensagem para vocês, vou ler aqui, o Jardim das 2 árvores, né? E lembrando, gente, continuem seguindo o Instagram da rádio, o YouTube da rádio, Web Rádio ABC. Gratidão a Doni que está aqui comigo. Também continuem me seguindo no meu Instagram, Caminho Sol e Luz. Quem quiser
contato comigo é o 985858965. Então, fechando aqui com essa mensagem para vocês. E até o próximo mês. Um beijo, muita gratidão a vocês. Essa mensagem, vou ler aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. O Jardim das Duas Árvores. Havia um jardim silencioso no qual duas árvores cresceram lado a lado. Uma árvore era alta e esguia, sempre buscando a luz do sol. A outra era mais baixa, com galhos que se espalhavam buscando sombra e abrigo. O jardineiro que cuidava do espaço observava cada uma. Percebeu que a árvore alta enfrentava ventos fortes e tempestades que quebravam alguns dos seus galhos. Muitas vezes parecia que não sobreviveria. A árvore baixa, por outro lado, parecia acomodada, nunca crescendo para cima, mas tampouco caindo. Alguns visitantes diziam ao jardineiro: a árvore alta vai se quebrar, deixa ela para lá. A árvore baixa não cresce, é inútil insistir, diziam para ele. Mas o jardineiro sabia algo que os outros não percebiam. Olha só. Ele continuou regando, podando com cuidado e observando o movimento de cada árvore. Com o tempo, a árvore alta fortaleceu seus galhos quebrados e suas raízes se aprofundaram. Ela aprendeu a resistir aos ventos e, quando finalmente floresceu, suas flores eram as mais belas do jardim, refletindo o sol com cores que ninguém mais via. A árvore baixa, por sua vez, começou a crescer de uma forma silenciosa. Seus galhos se espalharam e protegeram pássaros, pequenas plantas e insetos. Ela não alcançava a altura da outra, mas oferecia sombra, abrigo e vida de formas que ninguém imaginava. Então o jardineiro sorria, porque compreendia que cada árvore seguia seu ritmo e sua forma de florescer. A árvore alta ensinava a persistir, mesmo diante das dificuldades, mostrando que o esforço constrói força. E a árvore baixa ensinava a desistir do que não serve e se espalhar de maneira sábia, transformando o espaço sem lutar contra ele. E no final, o jardim estava completo. Luz e sombra, persistência e desistência, esforço e acolhimento, tudo coexistia em harmonia, como o yin e o yang. Cada árvore mostrava que seguir ou soltar não é questão de certo ou errado, mas de encontrar o caminho que faz sentido para a nossa própria essência. E assim o jardineiro entendia que a vida nos pede coragem para persistir, sabedoria para desistir e sensibilidade para perceber que ambas as escolhas podem florescer, dependendo de onde estamos e de quem nos tornamos. É isso, gente. Muita gratidão para todos que participaram. Um abraço no coração e até o próximo mês. Gratidão, Adoni. Muito bem. Obrigada, gente. Bora lá. É isso aí. Uma ótima semana, um ótimo mês de setembro. Você ouviu pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você com a Adriana Gandini. Esse programa acontece uma vez ao mês, a primeira segunda-feira de cada mês. O próximo encontro é dia 6 de outubro. Coloque na agenda. Mas fique por aí, tem muito mais. Daqui a pouco, às 13h30, a Bolha dos Velhinhos. E às 18h30, a Alegria está no ar. Um abraço a todos, até mais. Enquanto isso, fiquem com a programação musical e o Jornal do Brasil, meio-dia.